Olá, eu sou Juliana Benevides. Estou aqui mais uma vez para conversar com você, que é cuidador de pessoas idosas. E hoje, especificamente, nós vamos tratar do seguinte dilema. Minha mãe, meu pai, meu avô, minha avó, meu esposo ou minha esposa recebeu o diagnóstico da doença de Alzheimer. E agora, eu conto ou eu não conto? Desde já preciso dizer para você que não existe apenas uma resposta para esse tipo de situação. Existem vários fatores que a gente precisa avaliar para chegar à conclusão se a gente deve contar ou não para essa pessoa. Já atendi casos como de Dona Antônia, que foi muito favorável contar, e casos como de Dona Maria, em que foi péssimo, foi danoso, e eu vou contar para vocês sobre como foi essas situações. Desde já te convido então a se inscrever no meu canal do YouTube, curtir a minha página no Facebook para que você receba a notificação dos próximos vídeos, tá certo? Bom, aproximadamente 2 anos atrás, atendi a família de Dona Antônia. Dona Antônia era uma idosa que tinha abandonado as filhas durante longo tempo da sua vida, foi morar em outra cidade. E aí ela morava sozinha, começou a apresentar sintomas da doença. Os vizinhos acionaram as assistentes sociais do município, que descobriram o endereço das filhas, que moravam então em outra cidade. Essas filhas acolheram a idosa, mas ficaram na dúvida se deveriam contar sobre o diagnóstico da doença ou não. No caso de Dona Antônia foi benéfico, por quê? Dona Antônia era uma pessoa que lidava bem com problemas, enfrentava bem problemas. E a segunda e mais importante questão foi que nesse momento foi possível reconciliamento entre ela e as filhas. Então as filhas hoje, elas cuidam muito bem dessa idosa, porque já houve aquele momento de perdão, de reconciliação. Já atendi casos como de Dona Maria, que não foi bom. Ela era uma pessoa que era muito sensível e que, depois que descobriu o diagnóstico, caiu num processo de depressão muito grave, passou a não contribuir para o tratamento. Então, são várias questões que a gente precisa avaliar. Primeira delas, qual é o estágio da doença em que essa pessoa se encontra? Se ela estiver em estágio inicial, pode ser benéfico contar, porque ela tem condições de compreender. Se ela estiver numa fase mais avançada, ela já não tem mais condições de entender. Então não adianta muito você contar. Uma segunda questão é observar se essa pessoa é uma pessoa resiliente. Ela é uma pessoa que lida bem com o problema, que enfrenta bem, ou é uma pessoa que logo cai na tristeza, na depressão. Uma terceira questão, ela já cuidou de alguém que tem a doença de Alzheimer? Como que foi esse processo? Como que foi esse fechamento? Ela ficou traumatizada? Ela sofreu muito durante o processo? Se foi algo traumatizante, também talvez não seja bom contar, porque ela pode se ver, se imaginar na mesma situação. E uma quarta questão para você pensar é que essa pessoa realmente vai esquecer. Hoje você vai contar, depois ela vai esquecer e não vai saber mais que tem a doença. E aí, se você opta por contar, se esse idoso está em estágio inicial, quais seriam os benefícios então? O primeiro deles é que esse idoso ou essa idosa vai poder cooperar para o tratamento. Tomar a medicação, fazer os exercícios cognitivos, né, os exercícios para a mente que a gente fala, e que tem muito mais resultados no início da doença. Então, seria algo muito bom e muito favorável, e a doença poderia evoluir mais lentamente à medida que essa pessoa coopera. Uma segunda questão é que essa pessoa vai ter a possibilidade de planejar o futuro dela, né, gente? Ela vai poder dizer, olha, quando eu estiver em estágio mais avançado, eu quero morar com a família, ou eu quero ir para uma instituição. Quando eu estiver muito doentinha, já em fase muito, mas muito avançada, eu quero ficar no hospital, ou eu quero ficar em casa. Ela vai poder escolher quem vai resolver suas questões financeiras, vai poder fazer o seu testamento. E uma terceira questão também, um terceiro benefício, seria justamente esse tempo que ela teria para resolver os conflitos familiares, como aconteceu no caso de Dona Antônia, né, para resolver questões emocionais. Agora, há também danos se a avaliação não for feita da forma correta. Um primeiro dano aí seria a questão da depressão, que a gente já sabe. Pessoas especialmente que já são mais sensíveis para esse tipo de problema, após receber o diagnóstico, podem cair num processo depressivo e aí justamente não cooperar para o tratamento, se isolar e a doença evoluir mais rapidamente à medida que essa pessoa não vai aceitar a medicação, os exercícios, enfim. E aí fica muito complicado. Se essa pessoa entra num processo depressivo, se isola, vai ficar muito difícil então lidar
com a doença. Então é importante avaliar esses fatores que eu falei com vocês e a gente pensar também, se você opta por contar, como você poderia contar. E eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, tá certo? Convido você então a deixar os seus comentários aqui embaixo, se você já passou por essa situação, como que foi o processo, como que esse idoso enfrentou, como que você e sua família enfrentaram. E a curtir então a publicação aí, não esquecer de se inscrever no meu canal, para que a gente possa continuar aí esses bate-papos que vão auxiliar a sua rotina de cuidado ao idoso, tá certo? Um forte abraço para você então e até o próximo vídeo.